Às vezes eu penso em voltar pro CLT. Já aconteceu de comentarem que eu nunca trago pedidos dos inscritos aqui e não é verdade. Sempre que sugerem um tema de vídeo eu tomo nota e eu vou mesclando com os temas que eu mesmo quero falar sobre. É que querendo ou não estão sempre sugerindo muita coisa diferente, mas eu ouço os pedidos de vocês. E às vezes esse é meu erro. De uns tempos pra cá ocorreu de me pedirem algumas até que várias vezes pra falar de Sankarea, um animezinho que eu já tinha ouvido falar, conhecia por cima a história e pretendia pegar em algum momento pra trazer aqui. E eu vi e vamos falar sobre. Sankarea é um anime que saiu em 2012 pelo estúdio Jin, que entre um Fusca e uma Ferrari tá mais pra um Celta 2005 batido, adaptado de um mangá de mesmo nome de Hattori Mitsuru, e que conta uma história bem peculiar. Sem firula, então vamos começar contextualizando, vamos falar do primeiro episódio. O anime começa apresentando o nosso protagonista Chihiro, que podia ser o filme, podia ser a música da Billie Eilish, mas é esse moleque aí com um corte de cabelo duvidoso. O Chihiro é um primeiro-anista que gosta muito de terror, de filmes, de jogos de terror, mas acima de tudo, de coisas com a temática de zumbis. Ele ama zumbis desde pequenininho e quer muito um dia arrumar uma namorada zumbi. Sim, ele tem problemas. Tendo perdido a mãe muito cedo, ele mora num templo com o avô, que é um velhinho que tem Alzheimer, o pai e a irmã mais nova que numa casa com um homem adulto funcional e um adolescente desocupado é a encarregada de todas as tarefas domésticas, tendo só 12 anos. Legal. Fora isso, a família também tinha um gato de estimação que eles pegaram na rua. E eu disse tinha porque um dia o gato foi atropelado e acabou morrendo. E esse é o ponto de partida da história. Desolado com o ocorrido e sendo todo esquisito e obcecado com zumbis, o garoto desejou poder trazer o animal de volta, o que o levou a se lembrar de um caderno de anotações que havia encontrado num museu numa viagem. O caderno de alguém que buscava aprender a arte da ressurreição. E com as instruções obtidas, ele escolheu um lugar abandonado do lado de um poço para levar o cadáver do Babu. Sim, esse é o nome do gato. E tentar preparar uma poção da ressurreição para ele. Porém, logo no primeiro dia, a sua paz é tirada por uma garota de cabelos negros que, sem vê-lo, vai até o poço e grita muito alto para dentro dele, parecendo envergonhada com algo. Ele não entende nada, mas prefere passar despercebido. Já no dia seguinte, ele vem a descobrir quem é a tal garota, quando fica sabendo que ela se trata de Irea, a filha do diretor do colégio feminino Sanka, que é vizinho ao colégio masculino em que ele estuda. Ele não se importa muito num primeiro momento, até que num outro dia, no local abandonado, ele avista novamente a menina. Ela vai até o poço e, assim como antes, começa a gritar, mas o grito dessa vez vem junto de um desabafo. Ela odeia ser da família Sanka, ela odeia ter uma vida restrita, tá sempre sendo monitorada e, acima de tudo, odeia ter fotos nuas tiradas pelo pai no seu aniversário. Calma aí que a gente já fala disso. Depois de ouvir essa atrocidade, na mesma hora o moleque entra em choque e acaba sendo descoberto pela mina, que fica completamente sem graça de ter sido ouvida gritando um bagulho desse e pede pra que ele não fale pra ninguém sobre, enquanto lamenta sobre como desejaria poder morrer e renascer como uma pessoa diferente. E nisso, ele se compadece. Veja bem, ele não sentiu empatia pela mina ser assediada pelo próprio pai, ele sentiu quando ela falou sobre ressurreição, e esse é o nosso protagonista. E por conta desse papo, ele decide contar sobre tá tentando ressuscitar o Babu. E dessa conversa bagunçada, sem pé nem cabeça, a garota decide ajudá-lo em sua missão, com um acordo mútuo de que nesse processo ela também seria transformada em um zumbi, para poder fugir da sua realidade miserável. O episódio acaba e uma impressão bem forte fica, porque o lance do Chihiro querer trazer o gato de volta à vida é algo que pode muito bem carregar uma carga dramática, mas isso ser apresentado em paralelo a toda essa bobeirinha dele gostar de zumbis, dá muito a entender que o anime vai ter um clima bem mais suave pra tratar disso tudo. Só pra, do absoluto nada, ele vir e puxar um tema super pesado e sensível e acabar nesse acordo dos dois. Curioso, não vou negar que fiquei bem curioso ao fim desse primeiro episódio com essa proposta dos dois se juntarem pra tentar ressuscitar o Babu e, em meio a isso, a menina se tornar uma zumbi. Então, eu continuei assistindo. Só pra descobrir que a trama do anime não é bem essa, na verdade. Mas pra te contar qual que é, eu vou ter que falar dos próximos 2 episódios, que vem pra revelar a real trama de Sankarea. Vem comigo.
No segundo episódio, nós conhecemos um pouco melhor a situação na casa da menina areia. Ela mora numa puta mansão cheia de empregadas e com os pais, mas tá longe de ser feliz. Visto não só que a mãe dela parece nutrir uma antipatia gigantesca pela filha, como o pai, como a gente já ficou sabendo de antemão, é um cara muito bizarro. Ele restringe a garota, demite funcionários pelo mínimo deslize em relação a ela e desaparece com qualquer pessoa que o represente uma ameaça na busca por fazer da sua filha uma bonequinha pessoal. Dessa forma, a garota tem sempre que sair escondida para se encontrar com o Chihiro e tentar fazer o antídoto pro Babu. As coisas, porém, começam a desandar quando o menino, após uma tentativa fracassada, decide desistir. Isso acontece bem rápido. Ele não quer perturbar o corpo do bichinho ainda mais do que já fez e fala para que eles só abandonem a ideia e o enterrem no dia seguinte. Acontece que ao voltar para casa nesse dia, a Areia é confrontada pelo pai, que descobriu as suas saídas com o menino e decide punir a filha proibindo a saída dela da mansão em tempo integral, mesmo para ir à escola. E nesse momento, desolada e sem ver outra alternativa, ela toma uma decisão. O antídoto que ela e o Chihiro vinham preparando para o Babu tinha como base da sua mistura hortênsia, uma flor venenosa. E naquele dia mais cedo, quando a mistura ficou pronta, ela pegou um pouco para si, por causa de todo aquele papo de virar zumbi e tal. E bom, o antídoto não funcionou, mas o veneno pelo menos deveria. Então ela decide tomar e dar fim à sua vida. Sim, episódio 2, os malucos já desistiram de ressuscitar o gato e a mina tá se matando. Acontece que o antídoto funciona. Quando chega em casa, o Chihiro tromba com a sua prima Aranko, que pede pra ver a merda que ele tava fazendo com o gato, e quando abre a caixa, ele consegue trazer o Babu de volta e a Areia, por sua vez, não morre ao tomar o antídoto. O que vem em seguida, na verdade, é um pouco mais intenso. Depois de acordar viva no dia seguinte, a garota ouve o pai mandando castrarem o Chihiro. Agora deu caralho mesmo. E decide correr para avisar ele, se lembrando de que ele iria enterrar o gato nesse dia, e se dirigindo na beira de um precipício até o local. Porém, ela é seguida pelo pai, que a confronta mandando voltar para a mansão. Ela rejeita o avanço do homem e pede por liberdade, mas ele não dá a mínima. E é quando o gato zumbi surge entre os dois. E aqui vai um detalhe sobre o pai da Areia. Ele é alérgico a gatos. Então quando vê o Babu, ele entra em pânico e ele joga a menina do precipício. E ela cai morta no campo de hortênsias. O homem entra em choque, mas quando o Chihiro vai até ela, ela se ergue como um zumbi. E é aqui que a verdadeira trama de Sankareya começa. A real é que esse não é um anime sobre a duplinha de esquisitos tentando trazer o gato BBB de volta à vida, e sim sobre a jornada deles em lidar com o fato de que agora a Areia é um zumbi, o sonho da vida do Chihiro e o pesadelo limpa-trilhos do pai lunático dela. Uma vez transformada, a garota simplesmente rejeita de uma vez as atitudes do pai e escapa junto do menino para casa dele enquanto o homem volta para a mansão. E é a partir desse ponto que o anime se desenrola, com de um lado a dupla tentando entender como esse lance de zumbi afeta a garota de fato, e do outro o doido varrido planejando uma forma de capturar a filha de volta. E assim, é uma trama bem interessante até, mesmo que não seja o que a gente esperou num primeiro momento, tem uma curiosidade em cima de como as coisas vão ser agora, que a Areia tá transformada e que o pai doente dela tá com o Chihiro na mira. E tal como a proposta é interessante, tem muitas coisas interessantes no decorrer do anime. O ritmo do anime
é bom, num geral ele é bem dinâmico de se assistir. O visual não é dos melhores, mas a ambientação é bem construidinha também. É tudo bem interessante, tem esse ar meio sombrio, os personagens até que são bem legais também. A Areia, que é uma garota que viveu a vida inteira restrita de coisas comuns e tá finalmente pela primeira vez tendo contato com essas coisas ao mesmo tempo em que tem que se adaptar ao fato de ser uma zumbi agora. O Chihiro, que é um moleque todo boboca, mas diante de um problema real se vê tendo que encarar situações com mais seriedade do que tá acostumado. Tem Aranko, que é uma personagem que eu gosto bastante, que é toda animada e divertida, que tá sempre querendo ajudar, mas ao mesmo tempo se vê num conflito com seus próprios sentimentos. E isso aqui é algo que eu vou puxar mais pra frente, não é por isso que eu gosto dela. Além de outros personagens mais pontuais, como os amigos do protagonista, os integrantes da mansão Sanka, o pai do Chihiro, o avô, a irmãzinha explorada que não tem nem alma direito de tanto cuidar de uma casa cheia de marmanjos sendo uma literal criança. Eu não vou engolir essa por nada, tá? E em volta desses personagens a trama do anime se desenrola, aprofundando a relação do Chihiro com a Areia, as descobertas dela tendo liberdade pela primeira vez na vida, todas as questões dela ser zumbi e esse conflito com o pai da garota. E é interessante, é curioso, mas esse anime é bom? E é aí que tá. Meus queridos, eu vou ser honesto com vocês. Sankareya foi um erro. Lembra quando eu comentei sobre como o anime parece no início que vai ter um clima bem suave, só pra do nada puxar uma temática pesada? Pois então, eu não sei se pareceu naquele momento ou mais pra frente do vídeo que eu quis dizer que o anime assume de fato um tom pesado ao tratar dos temas sensíveis. Não, ele não faz isso. Sankareya tem no seu âmago um problema gigantesco. Esse é um dos piores personagens que eu já vi na minha vida. E eu não falo isso como um mérito, tipo, eu odeio profundamente o Mahito de Jujutsu, mas isso é mérito dele como vilão. Eu adorava esse personagem, mas ele fez tanta coisa maldita que hoje em dia eu o desprezo do fundo da minha alma. Esse personagem não, ele é só ruim mesmo, porque eu não sei quem foi o filho da puta mãe que achou que seria uma ótima ideia fazer um arrombado que priva a filha de qualquer liberdade, de ter amigo, de sair de casa, de viver uma vida normal e acima de tudo ainda é a fodas de um pedófilo que obriga ela a tirar foto nua todo ano desde bebê, ser um personagem escrachado. Esse boneco é ridículo, ele é tosco, ele é imbecil, ele é escandaloso, e não é como se, pô, ele fosse um cara perturbado e por isso agisse de maneira exagerada. Não, ele é escandaloso porque o anime não quer que você leve ele a sério. Ele é um vilãozinho idiota, mas caralho, como você quer meter um personagem besta num contexto desse jeito? Você tá me dizendo que esse maluco é um pedo que tem atração pela própria filha, que assedia e constrange ela em situações absurdas, e você quer que eu ache engraçadinho ele sendo espalhafatoso? Não é engraçado, é patético, é desrespeitoso com o tema. E esse problema se estende pelo anime inteiro em diferentes formas, porque o anime todo, na verdade, fica tentando ser levinho e engraçadinho, e daí tem um amigo do protagonista que é um boboca que quer ter sucesso com as garotas e não consegue, e daí a prima dele é uma tomboyzinha atirada que fica falando coisa sugestiva, e daí o avô dele é um velho tarado. O anime fica o tempo todo apresentando esses clichês e situações bobas e cômicas e descompromissadas, ao mesmo tempo que trata com um puta descaso o tópico hipersensível que insistiu em ter como uma das suas tramas principais. E aí vem o aviso de spoiler, eu vou falar até o final do anime, se você não quiser receber, considera esse o fim do vídeo. Dessa forma, em vez de uma abordagem mais madura da convivência da menina sendo uma zumbi, buscando viver uma vida longe dos abusos do pai, enquanto o Chihiro tenta manter isso em segredo da família num primeiro momento, mas acaba sendo descoberto, e ainda que vai com um espaço para cenas mais leves e engraçadinhas, o que a gente tem é uma trama idiota e vazia, uns momentos meio trapalhões das ideias dos caras tentando sequestrar a garota de volta pra mansão, mas tomando um pau porque ela é super forte agora que é um zumbi, uma lore ridícula que a mãe dela, que na verdade é madrasta, é antipática porque nunca foi desejada de fato pelo marido, e daí um dia descobriu que ele tirava as fotos bizarras da filha, e em vez de confrontar ele e proteger a menina, passou a odiar ela, porque isso faz sentido pra caralho. Um triângulo amoroso com a prima do protagonista, que é apaixonada por ele desde pequena, bem alfinlite das ideias. Por que anime tem que ser assim, cara? E um final idiota pra combinar com o restante, em que o velho tenta matar o Chihiro pra conseguir a filha de volta, mas desiste depois de tomar um esculacho do moleque. Todo mundo se perdoa, foda-se, né, a parte da
e o arrombado parte mundo afora pra tentar achar um jeito de desumbificar a filha enquanto ela tá suavona com o senhor Orelha de Gato. O anime acaba com ela voltando pra escola e depois, numa outra cena, avançando no Chihiro e tirando o sangue dele num beijo, sem contexto nenhum mesmo. E até tem os 3 OVAs que tentam dar mais profundidade pra história, mas no final nenhum deles muda o fato de que Sankarea me cansou profundamente. E eu costumo reservar o final dos vídeos para comentar um pouco sobre a obra, sobre as minhas opiniões, mas tudo que eu tenho a dizer, além do gigantesco rage que eu dei nessa parte anterior do vídeo, é que se você for fazer uma história que tenha questões de abuso ou assédio, seja uma pessoa decente e trate esses temas de forma respeitosa. Se não tiver certeza de como fazer, pensa sempre o que uma pessoa que passou por esse tipo de situação sentiria vendo isso, e busca respeitar essa pessoa hipotética. Obrigado. Mas e você, o que você achou do vídeo, do anime? Você já conhecia Sankarea ou já tinha ouvido falar? Deixa aí nos comentários pra gente seguir conversando sobre. No mais, curte e hype o vídeo se você tiver gostado, se inscreve no canal pra não perder os próximos, considere se tornar membro pra me dar uma ajudinha, e eu já deixo aqui um agradecimento aos membros, o maior aos desbravadores do submundo que são Arthur Rodrigues, Cauamito 10, Dominique Brito, Dominique Saleiro e Laricinha, e um especial aos senhores do submundo que são Matheus Nicolas, Thaís Porto Fraga, Artemis Diana, Arthur Rocha, Tainara Fiuza, João Victor Cruz Vieira, Bea e Rox. Obrigado pela força. Minhas redes sociais estão aí na tela se você quiser me seguir, e é isso, até uma próxima, falou! Eu tô trabalhando